Eu até 19 anos, eu trabalho na lavoura. Trabalhei na enxada, né? E numa época em que não é falta de recurso, não, era próprio da época, né? Não havia agasalho, não havia nada. Meu pai não tinha cultura nenhuma, minha mãe também não tinha, né? E eu fui vaqueiro, sempre fui vaqueiro, até 19 anos fui vaqueiro, né? Ordenhador de vaca, tirador de leite e vaqueiro na estrada. Fui carroceiro na rua, né? Trabalhei com carroça há muitos anos, para vendendo fubá, vendendo goiaba, essas coisas na rua, né? Não havia agasalho, não havia sapato, não existia isso. Até 12, 13 anos, a residência não existia energia elétrica, não existia rádio, todo mundo andava descalço, uma vida muito rudimentar, né? Mas minha especialidade, eu que tomava conta da fazenda, meu pai, embora eu fosse mais novo, mas é quem ele confiava. Desde 7 anos eu já tocava essa vida, levava essa vida, né? Nós colhíamos muito café, era um grande produtor. O meu pai tinha uma situação muito boa, mas a vida rústica, né? E a certa altura em que eu estava no curral, né, na ordenha, e um dia teve muita chuva, barro, etc. Mas meu pai chegou na beira do curral e disse assim: se algum filho meu, eram 3 filhos, meu irmão morreu, só tem uma irmã. Se um filho meu quiser ser doutor, eu vendo até as terras, era a expressão dele, né? Vendo até as terras. Eu fiquei quieto, fui para a rua trabalhar, fui pegar meu cavalo, minha carroça, fui para a rua trabalhar, fazer entrega de fubá, entrega de leite e tal, etc. E consultei alguns conhecidos, né, igual a mim, né, e notei que tinha alguns colegas, alguns deles, que naquele ano de 1952, desejavam vir para Cachoeiro de Itapemirim estudar. Aí eu voltei para casa, sem entender que curso era, que seria, que eu não entendia nada disso. Fiz o ginásio, aos troncos e barrancos, com muita dificuldade não financeira, mas dificuldade pela cultura, fábrica falta de início, né, não tinha mesmo condição de entender nada, né? Naquela época não se namorava, não se ia a baile, não se ia ao cinema, ninguém conhecia nada disso, né? Mas eu então decidi vir embora, seguir o que meu pai ofereceu, vim para Cachoeiro de Itapemirim, viu? Em Cachoeiro de Itapemirim eu cheguei em 21 de março de 1952. Eu então ouvi falar no tal de contabilidade. Existia científico no liceu e tinha no Colégio das Irmãs. E tinha escola de comércio, Herkenhoff, Alfredo Herkenhoff. Essa família Herkenhoff, que hoje é a mesma família, né? O Joãozinho está vivo aí, é juiz, né? Era da minha época, contemporâneo meu. Então, por isso, eu fiz contabilidade. Fiz contabilidade, também com muita dificuldade. E fui estudando. Eu queria trabalhar para aprender, queria praticar. Eu procurei emprego, ninguém me arranjava emprego. Ninguém arranjava nada. Eu então pedi no escritório de um amigo meu, conhecido, se ele não me deixava trabalhar no escritório dele, de graça. Ele disse: olha, ele tinha outros empregados, falei: eu vou trabalhar de graça. Trabalhei durante 6 meses, né, daquele ano, trabalhei de graça, fazendo café e cobrança, recolhimento de imposto e tal,
encerando taco, tá? Atendendo os outros empregados, né? E fazendo mandado de rua, um boy, né? Serviço de boy. Quando chegou no fim do ano, ele me deu um presente, uma caneta, e disse, no ano seguinte, você vai ganhar R$500 ou 500, não sei se que moeda seria aquela, né? Ano de 52. E fui estudando, fui aprendendo, nas horas vagas eu ia ouvindo, assistindo os colegas que estavam trabalhando, e ia aprendendo. E quando terminou o ano, eu entendia tudo. Eu consegui aprender tudo aquilo que os outros técnicos já faziam, né? Eu, inclusive, naquela época eu tinha muitos amigos, fiz tiro de guerra, né? Serviço militar. É uma época de Roberto Carlos. O Roberto Carlos eu conheci demais, né? O irmão dele foi meu colega, né? Meu companheiro, sabe? Tá em São Paulo hoje, sabe? E, enfim, fiz muita amizade e tal. Então, depois que chegou o fim do ano, em 1954, e eu terminava o curso, né? 52, 53, 54. São 3 anos a contabilidade. Não é o curso de contador, é contabilidade. É mais antigo, né? E aí nós fomos ensaiar a valsa no clube Ítalo, né? Ensaiar a valsa. Nesse dia, meu pai foi assassinado. Tá? E eu não tinha feito as provas ainda. Voltei, me levaram para minha casa. Eu não vi mais nada, não sei o que aconteceu mais, e não sei o que me aplicaram e tal. Bom, não acompanhei aquilo, não acompanhei aquele drama na situação toda, né? E aí eu fiquei perdido, né? Perdi o chão. Depois que eu voltei a trabalhar com gado, né? Ali com boi e tal. Um dos maiores advogados do Rio de Janeiro, irmão de minha mãe. Minha mãe tinha 9 irmãos, 4 mulheres e 5 homens. Todos os homens são formados. As mulheres antigamente não estudavam. Só tinha professora. As professoras casavam-se com os fazendeiros, com filho de fazendeiro. E meu tio era um dos maiores advogados do Rio de Janeiro na época, irmão de minha mãe. Não sei através de quem ou como, ele mandou um aviso que não havia telefone naquela época. O telefone era... Vocês não conheceram, né? Não conhecem. Então, ele mandou que eu fosse ao Rio de Janeiro, que ele queria falar comigo. Eu não sabia viajar. Eu chamei meu cunhado, e meu cunhado conhecia bem o Rio. Falei, você me leva no Rio, na casa do meu tio? Ele quer falar comigo. E meu tio era dono do direito no Rio de Janeiro, na época, né? Ele disse, você vai fazer o seguinte, você não vai voltar mais para a sua terra, não. Você vai ficar aqui. E outra coisa, eu já liguei para Vitória, o Mano é um outro irmão dele que era formado em Direito, morava em Vitória, e já telefonou, o vestibular está aberto lá em Cachoeiro, em Vitória. E só existia a faculdade de Direito, sabe? Que hoje é em frente ao Palácio, que é perto de Inverno, em frente ao Palácio. E você vai ainda fazer o vestibular em Vitória. Já falei com o Mano, fazer a procuração, ele te inscreve lá. Tá? E mandou num aviãozinho, numa época, um avião fazia aquilo lá. Eu fui a Vitória por influência dele, né? Ele que era o dono do direito no Rio de Janeiro na época, né? E amigo de grandes personalidades e tal, né? No Rio. Eu fui e passei. Aí retornei ao Rio. Tentei transferir, não consegui transferir. Não consegui, mas perdi aquele ano de direito. Aí eu fui embora para casa, retornei. Falei, meu tio, eu tenho que ir para Vitória para fazer meu curso. Passei no vestibular, vou fazer. Retornei à minha terra, né, lá em Guaçuí. E de lá, resolvi vir para Vitória.
Para Vitória, eu já estava matriculado, né? Já tinha passado no vestibular. Aí eu fui arranjar um emprego, não consegui emprego, para nada, nem para carregador, para boy, para nada. Eu fumava, na época eu tinha que catar cigarro, ponta para fumar, né? Fumava na época, uma dificuldade muito grande economicamente, né? E pobre, eu cheguei pobre, Vitória, cheguei sem nada, né? Apareceu um escritóriozinho de contabilidade por 45 conto, na época, minha moeda era essa, 45 conto. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Como é que eu vou comprar isso? Não, mas ela rende um dinheirinho, coisa e tal. Eu falei, mas eu não tenho tostão, não tenho para nada, estou na dificuldade. Eu pago 20 centavos para atravessar no bote em Paú. Eu morava em Paú, morava num porão em Paú. Aí eu falei, vou dar um pulinho em Aguaçuí, vou ver se arranja. Minha mãe arranjou um restinho de trocado que o papai tinha, deixou para ela. Ela me deu 45 conto. Ali meu escritório cresceu. Eu entendi a coisa e fui visitando, cresci muito na contabilidade. Eu tinha um escritório de contabilidade, tinha umas 100 e tantas firmas, tinha 12, 15 rapazes trabalhando comigo, mas eu não aguentava mais trabalhar. Eu caí tuberculoso, fui internado, entre a vida e morte, para tirar um pulmão fora. Tá? Mas eu sou muito religioso, muito católico, sabe? E a minha vida era rezar. E Deus ajudou que não foi preciso. Fiquei 2 meses no sanatório, tratei 9 meses com pneumotórax, é uma agulha, ninguém conhece isso hoje, né? É uma agulha comprida, grande, grossa assim. E, enfim, salvei, melhorei. Aí eu pensei comigo, eu não aguento mais tocar o meu escritório. Eu tinha 150 firmas, mais ou menos, com uns 12, 15 empregados trabalhando. Falei, eu vou com um rapaz, eu vou passar o escritório para vocês e eu vou reservar uma empresa para eu trabalhar só com ela, só para eu viver, tá? Porque eu tinha perdido tudo que tinha, né? Veio um concurso do Ministério da Saúde, concurso federal. Tinha uma vaga em Vitória, aqui, na Fundação Serviço Especial de Saúde Pública, Fundação CESP. Para chefe da administração, era contabilidade pública, bancária, comercial e um bocado de direito. Tinha 80 e tantos candidatos, tinha uma vaga, eu fui o único que passou. Ali vivi 5, 6 anos, trabalhei naquela firma, né? No Ministério da Saúde. Fiz curso em Belo Horizonte, fiz no Rio de Janeiro, especialização, né, de contabilidade. E dali eu também pedi demissão também. Vou parar. 1968, eu pedi demissão do serviço público. Não, você está louco, você está louco. Falei, não, Deus é grande. Eu vou estudar, vou fazer concurso a promotor. Fiz concurso a promotor, passei no concurso promotor, 1969, esse concurso nós fizemos. Fui admitido em 1970, junho ou julho, por aí, né? E aí, então, eu fui chamado, né? Depois, muitos trechos eu estou apurando, porque tem muita coisa nesse meio aí que não interessa, não, sabe? Eu fui admitido, entendia muito pouco na prática da advocacia mesmo, criminal, né? Na área. Na época estourou o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte começou a se descobrir em 1969. Em 1970 ele estourou. Ele estourou e o promotor era Elias Faisal, pai do Faisalzinho. Tá? Pai do Faisalzinho. Faisal muito meu amigo. Mas antes disso, eles me mandaram, o procurador-geral, na época,
e me determinou, me designou para Coporanga. Mas na época nós ganhávamos muito pouco, muito pouco. O juiz era Everli Grande Ribeiro, hoje desembargador aposentado, um amigo, grande amigo, né? Nós íamos com a malinha, né? E com a maquinazinha de escrever, não tinha casa de promotor, não tinha nada disso, né? Tinha uma casinha velha que o prefeito arranjou para nós, ficava eu, Everli e o delegado, um capitão. Ele morava numa única casa lá em Coporanga. Nós saímos às 5 horas da tarde, nós não viajávamos de carro. A gente viajava de ônibus naquela época, não havia asfalto, né? Você não tem noção de Coporanga? Tem 340 quilômetros, 350 quilômetros, mais ou menos, né? Então, em Coporanga, eu e a Everli estamos lá. Aí vem um processo rumoroso. Eles matam o delegado na nossa porta. Isaías Campanharo foi escrevente de polícia em Argolas. Veio um processo rumoroso, que a vítima, essa vítima batia nos presos, pintava com os presos, bateu numa mulher, jogou sangue nos tetos. O povo revoltou. 20 e tantas pessoas resolveram e mataram o delegado, né? Mataram o delegado. Aí, nessa altura, o Everli tinha saído, tinha Walter Naumann. Walter Naumann também já faleceu, o filho dele hoje está acho que em Miami, sabe? Afastado, é juiz também afastado, outros problemas, né? E, então, este preso, a coisa era tão violenta, tão difícil para nós, tão perigosa. O preso ele na hora que ele foi ser ouvido, para mim, e o Everli, não foi Everli, não foi Walter, não, Walter chegou depois. O preso disse, eu por R$30, por 30 coisas, eu mato o juiz, eu mato o promotor, eu mato qualquer um. Né? A vida era assim, a vida era essa. Quando chegou no fim do ano, nós saímos, viemos embora. O Jerônimo Seidel, um grande amigo da gente, era candidato a prefeito. O Jerônimo Seidel foi afastado por questões políticas por Cristiano Dias Lopes. O Jerônimo, então, era promotor. Já era concursado promotor antes de mim. Foi afastado, ele candidatou-se a prefeito. E eu ainda fiz a eleição dele, né? Outubro, novembro, né? Fizemos a eleição dele lá. Foi eleito na época e tudo, né? E daí viemos embora. Uma coisa que eu falei no início, eu não disse, era muito pouco no início. Nós ganhávamos muito pouco, viu? Eu, então, no primeiro ano, no primeiro ano de 73, 74, o meu tio, do Rio de Janeiro, disse assim, rapaz, você está ganhando muito pouco aí, vocês estão ganhando muito pouco, vem embora para o Rio de Janeiro, que havia diferença de estado. Hoje não há mais, né? Hoje é aquela escala do Supremo Tribunal, né? E cascata, né, que eles chamam, né? Então, meu tio disse assim, você vem para cá e você vai ser ou juiz ou promotor. Você vai entrar no concurso, vai passar. Aí ele ligou, naquela época, Niterói era a capital do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Niterói, não era Guanabara, outra coisa, né? Não existia. Era criado dele, no escritório do meu tio. Aí ele telefonou para o presidente do Tribunal de Justiça de Niterói, Enéas Marzano. Enéas, eu tenho que trazer meu sobrinho para cá, porque eu já estou cansando, mas hoje ou mais amanhã eu tenho que entregar isso para ele. No escritório dele, na Avenida Braga, no Castelo, no Rio de Janeiro. E ele vai se inscrever aí, e eu tenho certeza que ele vai passar. Não, manda ele aqui. Aí fui, levei a papelada toda daqui, para fazer o concurso. Né? Aí levo a papelada toda, chego lá e me inscrevo.
Bom, eu vou passar com a experiência que eu tinha, né? E com o poder que o meu tio já tinha transmitido ao Enéas Marzano, que era cria do escritório do meu tio, e era o presidente do Tribunal do Rio de Janeiro. Mas quando eu retorno de viagem, de ônibus, eu chego aqui, o Elcio dobrou o salário. Elcio Alves. Aí eu já não fui mais, né? Mas 2 sócios meus de escritórios aqui de advocacia, contabilidade, e um era promotor de Santa Leopoldina e o outro trabalhava contabilidade e advocacia comigo. Falei a mim, o Luiz Tieto Sandoval, Luiz, eu passei no concurso de promotor, você agora vai embora, vai fazer concurso também. Aí o Laércio Mauro, primo do Max Mauro, é um baiano, né? Mas já era promotor aqui. Passou em primeiro lugar na promotoria aqui no Espírito Santo. Passou em primeiro lugar no Rio de Janeiro como juiz. Foi ser juiz de São Fidélis. Aí ele disse, Miguel, você tem que vir embora também agora. Aí o Luiz faz concurso também para o Estado do Rio. Meu companheiro de escritório também. Isso na época de contabilidade, fazia contabilidade e direito, alguma coisinha, né? Aí o Luiz passou também para concurso de juiz. Foi para uma cidadezinha pertinha lá, Porciúncula, uma coisa assim. Né? Agora você vem embora. Eu não vou, o salário nosso aqui tá, né? Não foi. Eles se aposentaram. Laércio aposentou, desembargador no Rio de Janeiro. Luiz Antônio foi meu adjunto, também já aposentou no Rio. A filha da Laércio já é desembargadora no Rio. Luiz também. Então, todos se arrumaram. Eu fiquei aqui porque os vencimentos se equipararam, né? Então, foi aonde que passou a interessar, né? Ficar aqui. Eu chego em Vitória, o Faisal, que é muito meu amigo, o Faisal, a família de Alegre. Eu sou de Guaçuí, Alegre, Guaçuí é encostado, né? E muito amigo, então ele diz, olha, você vai ficar comigo aqui. Eu vou ficar só com os crimes do Esquadrão da Morte. Eram 82 vítimas do Esquadrão da Morte, certo? E os delegados eram quase todos envolvidos. Oswaldo Simões Salles e outros mais e tal, né? Muitos, uns 15 delegados eram os matadores. Sumiam com as vítimas, né? Apanhando dinheiro ou por joia, na prostituição, não. E então o Faisal disse, você vai ficar com um inquérito de Vila Velha, chama-se Manilha 60, onde foi encontrado 4 cadáveres numa vala. E eu acompanhei tudo, acompanhei em Vila Velha, né? O Luiz Carlos Nunes também funcionou nessa época, no Esquadrão da Morte. Né? E o Faisal aí então dedicou em Vitória só ao Esquadrão de cá. E ele então me convocou para passar para cá. Né? Eu era substituto, então eu tinha, não tinha uma comarca. O Faisal vai fazer o seguinte, eu vou cuidar do Esquadrão da Morte e todos os crimes que existem na vara privativa de Vitória, né? Que Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Viana, você vai fazer tudo. Era 25, 30 juros por mês, todo mês. E ele ia cuidando do processo do esquadrão. Era um processo muito violento. Então ele dedicava só ao Esquadrão da Morte. E na época dos júris do Esquadrão da Morte, foram condenados a 303, 280, 300 anos, 400 anos, cada um deles, né? Nessa época, o Wellington City, que também era promotor na minha época, entrou quase junto comigo, entrou um pouquinho antes de mim. E depois foi para o tribunal e tal. O Wellington ficou ajudando o Faisal na vigilância, porque o julgamento demorava 5, 6 dias. Então o Faisal ia descansar, dormir, e o Wellington ficava acordado, anotando aquilo que interessava. E eu só fazendo júri, outros júris, né? Da cidade de Viana, de Cariacica, de Vila Velha, Serra, matava-se aos montes, né? E então, naquela época, eu solicitava ao procurador-geral o adjunto. O adjunto, o Durval Barbosa Lima, não sei se vocês conhecem, é sobrinho do Ailton, né?
o Marçal, José Taíde Marçal, Ulisses Guzman, depois de passado o Esquadrão da Morte, eu fui removido. Eu fui promovido por merecimento, sempre fui por merecimento. Eu fui em 73, eu fui para montanha. Fiquei 5 anos em montanha. Em montanha encontrei um crime muito violento. Um renomado fazendeiro, Adalberto Acquer de Miranda, dono de dezenas de fazendas e tal. E ninguém tinha coragem de mexer com o homem. Ele estava em Belo Horizonte, nenhum juiz, nenhum promotor mexia. Já passava já uns 5, 6 anos. Eu, quando cheguei na comarca, eu já experiente, por causa da experiência minha que eu alcancei em Vitória, ao lado do Faisal, né? Foi o meu grande amigo, que foi o Faisal, né? Eu, então, em montanha, pedi todos os processos da comarca. Então, vem esse processo. Por que não vem prender esse homem? Eu consultava, né? Os cartórios, por quê? Não, esse homem é poderoso, esse homem é perigoso, não sei o que e tal. E o juiz era João Batista Fraga, deficiente, né? Suicidou-se aqui no Edifício Paz. Morou muito tempo comigo, no mesmo quarto, em montanha, né? Então, em montanha, fiz esse julgamento, viu? Foi levado à Polícia Federal, um reforço federal para garantir o julgamento, viu? Mas nessa época a coisa estava muito difícil, muito difícil. E eles cercavam em todos os cantos. Então a polícia cercou as saídas da cidade toda, né, para fazer o júri. E eles diziam que matava todo mundo, não sei o que e tal, mas o juiz manteve. O juiz foi duro e, além de matar, ele matou um advogado, esse Adalberto, matou um advogado dentro de uma farmácia e nos disparos pegou um policial aqui no cap dele na ocasião, né? Então eu condenei ele a 29 anos, né? E por essa razão até um concunhado meu, ele era amigo do Adalberto, porque meu concunhado tinha umas 15 fazendas também, então os fazendeiros eram todos unidos, né? Eram poderosos. Ele queria que eu absolvesse. Rapaz, eu não entrei aqui de graça não, rapaz. Não entrei de graça não. Meu dever é esse. E bom, foi 29 anos, recorreu, diminuiu um pouco a pena, foi embora para a penitenciária de Neve, por lá e morreu, né? E dali passaram vários juízes, né? A Lemer Ferraz Molim começou a morar no meu quarto. Zé Carlos Cola, pai de uma promotora, né? Um grande amigo da gente, né? Enfim, muitos, Marília Abreu, etc., outros mais, né? Todos passaram lá por montanha. Dali, eu retorno à Vitória. Aí eu fico mais um pouco em Vitória. Fiz mais um bocado de júri ali. Mas eu fiquei espécie de um regra 3. Os procuradores, doutor Carlos Guilherme de Carvalho, enfim, todos eles tinham muita confiança, porque cada minha experiência, né? E uma vaga em Linhares. Eles me promoveram para Linhares, né? Quem me promoveu foi o Eurico Rezende, a pedido, inclusive, do doutor Aníbal Rezende Lima, pai do Aníbalzinho, sabe? Que o Aníbalzinho era, para mim, ele era criancinha, sabe? A mãe dele, havia, assim, um entendimento, promotor, juiz, nós tínhamos muito entendimento, né? Fui para Linhares. Linhares, peguei com o Sérgio Bisotto, lá nós fizemos uns 300 júris por aí. E teve outros juízes antes dele também, que fiz muito julgamento. Lá peguei outros processos violentos, né? O vice-prefeito mandou matar o prefeito, tá? E deu muito tiro e o prefeito não morreu. O prefeito não morreu e depois, na hora da oitiva, das testemunhas, o prefeito
ele, não sei se por dinheiro, passou a defender o prefeito, que não era ele que tinha mandado matar. Tá? E aí eu recebi alguns recados que eu ia morrer. Tá? Isso eu tive muitos, sabe? Por causa dessas coisas. Tá? Mas eu já era muito experiente, eu sabia as pessoas com que eu podia contar, né? Policiais e tal, de mais experiência, né? Então a gente, inclusive o Sérgio também, né? O Sérgio Bisotto também passava por isso. Sérgio Bisotto, pessoa de Mendonça, é o homem mais culto que tem em Vitória. Fala alemão, fala alemão, polonês, fala vários idiomas, sabe? É um rapaz muito inteligente e é dono do crime, entende muito. Pessoa muito bacana e tal. Até acabei apresentando a namorada para ele. Isso tem 34 anos. Ele casou-se com ela, vive muito bem, tem filho hoje, lá no México, com 33 anos. Eu sou como o irmão dele, do irmão do Sérgio, né? Muito bacana. Então, dali, eu pedi remoção, houve vaga, eu fui para Cachoeiro. Em Cachoeiro, eu fazia Cachoeiro e nas férias judiciárias, né? Eu respondia, aliás, eu trabalhei em todas as comarcas do Estado do Espírito Santo, viu? Sem exceção. Sem exceção, a não ser comarca que foram fundadas depois, mas que pertenciam à comarca anterior, à comarca sede, né? Então, em Cachoeiro, eu fiquei por muito tempo. Lá também fui muito júri, né? E retornei à Vitória, posteriormente, também por remoção. Aí, em Vitória, eu já tinha sido promovido também por merecimento, né? Para a Vitória. Aí, em Vitória, eu fiquei até o fim da carreira fazendo júri. Mas em todas as comarcas onde eu estava, em Montanha, fiquei 5 anos em Montanha, 4 a 5 anos em Montanha. Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, eu fazia espécie de um peão. Os procuradores, sabe, me confiavam muito. Então, quando tinha um problema muito sério em comarca vizinha, comarca de primeira entrância, eles me pediam que eu socorresse lá. A Célia Malta, ela morava sozinha em Iuna, um lugar perigosíssimo. Lá mataram um promotor, mataram um juiz lá, tá? Em 1930 mataram um juiz. Depois que eu fui concursado, mataram Del Schneider. Tem até uma sala, deu o nome dele, né? Del Schneider, né? Então, mataram o Del Schneider. E eu já até tinha sido aprovado no concurso. Nós fomos assistir o julgamento, foi em Cachoeiro de Itapemirim, o julgamento. Nós e um grupo muito grande aí, né? E dali eu retorno à Vitória, viu? E fico ali até chegar meu tempo de aposentadoria, né? Eu não tinha interesse em continuar, ia procurador, porque eu tinha facilidade em advogar. O Zé Inácio é um caso interessante. O Zé Inácio era promotor. Por questão política, eu conto isso com detalhe e com testemunha. O Zé Inácio já era promotor. Raimundo Queiu, né, que era um antigo promotor, né? Queiu, o irmão dele, né? O Zé Inácio era um dos maiores advogados na capital. O Faisal chamava-se Academia José Inácio. Ele tinha muita gente que trabalhava com ele, viu? E ele então cresceu, o escritório dele transformou no edifício Navemar, parece que era o edifício Navemar, parece. E o Zé Inácio é cassado, como foi ele, foi esse menino que morreu lá de Coporanga, o prefeito, me chama, eu esqueço o nome dele, fale aqui. Esse que morreu, foi prefeito em Coporanga. Daqui a pouco eu lembro. Então, por questões políticas, o governador, né, cassou o Zé Inácio, cassou. Ele era promotor. Então, o Zé Inácio foi afastado da promotoria. Mas ele não chegou a trabalhar como promotor porque ele era deputado. Então, ele cassou, perdeu o mandato dele. Aí, o Zé Inácio ficou na dificuldade. Ele não tinha como. E eu tinha as questões minhas que eu estava
deixando para assumir a promotoria nessa época. E o Zé Inácio, como irmão para mim, muito amigo meu, muito amigo mesmo, falou: Zé Inácio, vamos fazer o seguinte, você tem dificuldade, porque você botou para fora, né? O governo botou para fora. Você vai fazer o seguinte, eu vou te levar nas minhas comarcas, onde eu tenho processo, eu passo meus processos todos para você. Aracruz, Ibiraçu, Linhares, enfim, todos os processos que tinha, eu passei para Zé Inácio. Entendeu? O Zé Inácio foi em frente, tá? Depois ele veio a governo, ele tinha um poder muito grande, facilmente ele foi. Depois deu esse problema todo, né, com ele aí e tal, né? Mas uma pessoa maravilhosa, né, e super inteligente. Ele, como advogado também, era uma sumidade, foi, né? Antes de ser promotor, né? Muito, muito jovem, aliás, né? Que ele é até mais novo que eu, sabe? O Zé Inácio. Eu nunca tive um pedido de político nenhum. Tive sim. Em Montanha, eles queriam que eu fosse candidato a prefeito. Viu? O Dirceu Cardoso era senador, já morreu. Dirceu Cardoso foi um dos homens mais corretos que já teve. O Dirceu Cardoso porque queria que eu fosse candidato a prefeito, porque eu tinha um prestígio muito grande lá. Depois que eu condenei esse fazendeiro, todo mundo me conhecia. E mesmo porque há uma circunstância muito interessante que vocês, não é da área de vocês, mas olha, antigamente não existia defensoria pública. Quem atendia o povo era eu. Tá? Eu toda a vida, eu abri o fórum junto com o porteiro. Viu? Eu nunca faltei a dia nenhum, nunca pedi um dia de licença. Tá? Ajuda de custo, eu quando viajava para esses lugares todos, eu nunca recebi ajuda de custo e nunca quis receber. Eu fazia questão de ajudar. Então não existia, para mim, não existia esse prestígio, não, sabe? Esse negócio de pedidos, essa coisa toda. Agora, veja bem, na alta corte de justiça, eu tenho várias notícias que eu não vou poder citar, sabe como é? Eu tenho, assim, notícias de coisas que teriam havido, sabe, viu? Prestígio, dinheiro, qualquer coisa, comentários, né? Viu? Na verdade, sabia que existia, mas a gente não tinha prova, não interessava para a gente, né? Mas não tinha, assim, essa... Agora, havia interferência, sim, nas promoções. A promoção aqui era tão violenta de uma promoção, de uma entrância para outro, que havia até ingerência de deputado estadual, deputado federal, senador e até presidente da República. Numa promoção de Geraldo Correia Lima era promotor. Eu, quando entrei, o Geraldo Correia Lima era promotor da vara de menores. Eu cheguei a substituí-lo por algum tempo. Né? Depois foi desembargador, coisa, e ele é ligado. Né? Mas então não havia, com a promotoria a gente não tinha notícia, viu? De interferência, não, viu? Se há, a gente, pelo menos não se sabe, né? Viu? Então, Linhares, por exemplo, eu advoguei muito, viu? Existe um advogado já falecido, grande advogado, meu amigo particular, morreu com 44 anos. Quando eu aposentei, uns 2 ou 3 advogados que lideravam o tribunal do júri, só crime, né? Eles todos me convidaram para que eu entrasse com eles. Por quê? Eu tinha um entrosamento muito grande com o povo. Tá? Com o povo, porque eu sempre me dei muito, nunca tive problema com o povo em si, né? Então, o José Almério Petroneto, não é da época de vocês, viu? Ele tem um irmão aqui, que mora aqui, que é procurador aqui na Prefeitura da Serra. E era um bom advogado, morreu muito cedo. Então ele disse, você vai entrar comigo. O Vinícius Bittencourt era o maior. Era um homem que falava em outros idiomas, falava em tudo, né?
também queria que eu entrasse. Mas então eu entrei com o Zé Inácio, por isso que eu aposentei cedo. Entrei com o Zé Homero Petroneto, então nós fomos fazer júri particular, porque eu ganhava mais advogando do que a diferença entre promotor de terceira com de procurador. Você entendeu como? Viu? Mas então eu tinha convivência, porque eu andei em todas as comarcas e eu conhecia o povo, né? E eu passei a ter crédito, né? Vamos dizer assim, nos julgamentos, né? Tinha facilidade, viu? Sempre participo, né, dos jantares, almoços lá e coisa, né? Lá na associação lá de Barra do Jucu também, né? Na Pão da Fruta também. Eu sempre frequentei, nós mantivemos a nossa convivência. É uma diferença muito grande entre o promotor de hoje e o de ontem, tá? De hoje e de ontem. Antigamente, aos sábados, a gente reunia na Praça 8, viu? Ali no Baneste, embaixo ali, desembargador Edson do Vale, Homero Mafra, Sebastião Teixeira Silveira, Queil Nascimento, irmão do Zé Inácio, a Edel Melo Carneiro, enfim, todos os sábados, pelas manhãs, a gente se encontrava ali para um cafezinho, para um bate-papo. Não havia diferença entre juiz e promotor. Nós tínhamos uma convivência, um encontro permanente. Juiz e promotor, nós não tínhamos diferença, viu? Nós éramos como irmãos. O Cola, a Leme Morim, o Ronaldão. O Ronaldo, na minha aposentadoria, promoveu uma festa, viu? Até hoje, eu não esqueço disso, né? Sérgio Gama, quem trouxe o Sérgio Gama para aqui foi eu. Eu fui fazer um júri com ele lá, elogiei ele, eu era amigo do pai dele, falei com ele, não, vamos embora, você vai embora para Vitória e tal, vai fazer concurso e tal. Aí, hoje chegou, está até aí, né? Enfim, tinha uma convivência muito grande, né? Todos os fóruns de Vitória, eu comecei no antigo da Capixaba. Vocês nem têm ideia onde que prédio é esse, em frente à Casa Pernambucana. Um prédio velho que era a coletoria, aquilo ali. Em cima tinha o tribunal, e em cima o Ministério Público era em cima. Viu? Ali em cima. Depois, em frente ao Heitor Lugon, né? Heitor Lugon tinha aquele prédio ali. Ali, quem montou aquele prédio, quem montou os móveis e tapetes, tudo ali foi eu e Sebastião Sobreira. O Sebastião Sobreira, o saudoso, né? Era juiz. Vocês conheceram não, né? Não. Ele era um juiz que trabalhava para todo mundo, era um coração grande demais. E ele não dirigia nem tinha carro. E eu tinha carro e sempre dirigi. Então, eu pegava o meu carro e nós que montamos aquele prédio todo. Todo aqueles móveis, tudo daquele tribunal velho. Vocês não conhecem, não conhecem? Aquele antigo, em frente ao Heitor Lugon? Pois é, ali. Ali era o Tribunal do Júri Verdadeiro, era ali, né? E o Tribunal de Justiça era já bem em cima. E a promotoria era o último, né? Era o último andar. Era tudo pequeno, né? Coisa pouca, né? Que eles tivessem uma convivência tanto com os aposentados, com a classe em geral, não é isso? Como se antigamente se tinha. Como eu disse a você, a gente reunia para um café, à sexta-feira, nós íamos tomar cerveja, um tira-gosto, ao lado do fórum atual, lá em cima, na Cidade Alta. A gente ia para o bar, né? Uma turma de juiz, promotor, tudo. Enfim, havia um entrosamento e muito grande entendimento, uma consulta a respeito de um interesse de um processo sobre um fato, sobre algum réu, de uma comarca para outra, enfim, né, os telefonemas de dava, a amizade era muito mais, né, era muito mais profunda, né. Hoje, os substitutos, você chega, você tem que perguntar a todos quem é. Muito difícil, né. Tem uma filha do Sandoval, que é promotora, tem uma filha do Cola, que é promotora, tem uma filha do Ulisses, que é promotora, tem uma filha de Benedito,
teu Toninho que aposentou agora um dia desse, Toninho, eu conheci tudo, né? Conheci tudo no colo, quase, né? E por quê? Os pais eram os procuradores, eram juízes e tudo, como o Zé Carlos Cola, a gente ia na casa deles, né? Visitava, batia papo, encontrava na rua e tudo, né? E hoje a gente não vê mais isto. Isso a gente na associação, a gente comenta muito isso, sabe? Viu? A gente comenta muito isso, essa desigualdade de tratamento. Agora, não deixava de ser rígido. O pai de Toninho, Toninho é o Antônio Carlos, né? Antônio Carlos, Toninho na amizade, né? E é a irmã dele também. Era um homem duro, isso que você perguntou, se havia interferência. Ele era um homem duro, era um camarada mais duro que tinha no Ministério Público. Você sabe o que ele fazia? Sabe o que ele fazia? Ele era corregedor, ele telefonava sexta-feira, 5 horas da tarde, lá para a montanha, 344 quilômetros, lá para Mucurici, para 360 quilômetros, para saber se o promotor estava na comarca. Está entendendo como? Como é que ele fazia? Ele era assim, ele era duro, apesar de que era um cara extraordinário. O promotor, quando ia entrar, antigamente, ele não chegava de cara na comarca, vem processo, manda para ele, não. O Benedito juntava a turminha, viu? Ele mesmo. Ele era muito criticado por isso, porque ele era duro. Mas ele orientava os promotores, como é que deveria proceder na comarca, como é que deveria, nos júris, como ele deveria proceder, você está entendendo como? Enfim, havia uma orientação geral, né? Mais de uma vez, né, ele reunia e orientava as pessoas para não ter dificuldade, né? Viu? Houve casos de promotores de faltar várias vezes em outros procuradores. Houve casos de um promotor faltar a semana toda, e o juiz está telefonando, ó, tem júri aqui, o promotor não veio, não sei o quê, né? Entendeu? Então, o Benedito, então, é um dos procuradores que era muito comentado sobre isso, por causa da rigidez dele no cumprimento do dever.